tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Mas vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a vossa luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós receberias. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa: Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, que assim seja. Podem sentar um pouquinho só? A nossa fé, ela é uma realidade desconcertante, sempre desconcertante para nós. Porque a nossa fé não se baseia em ideias tão somente. A nossa fé, ela se baseia numa pessoa que é divina, numa pessoa que é Deus. Nós acreditamos na divindade de Jesus. Jesus é Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Jesus é Deus. E este Deus se fez homem, se fez carne no ventre bendito da Virgem Maria. E este homem, este Deus e homem, aceitou ser crucificado na cruz para manifestar o amor. A fé, portanto, se baseia na pessoa de Jesus, que é Deus conosco. E aí, Jesus se revela como Filho de Deus e, portanto, como Deus, e faz uma crítica severa às pessoas do seu tempo que não queriam acreditar nele e que diziam que acreditavam no que Moisés havia falado. E o Senhor contesta: mas se vós acreditasse de verdade em Moisés,
também acreditarias em mim, porque o que Moisés ensinou dizia a meu respeito. Então, nós ouvimos no Evangelho as pessoas rejeitando Jesus, rejeitando a sua obra, rejeitando a sua palavra e não querendo viver segundo aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando, como projeto do reino de Deus. Quando a gente diz assim, as pessoas, por um lado a gente fica feliz, porque a gente conclui que eram as pessoas do tempo de Jesus. Mas esta realidade não é só para as pessoas do tempo de Jesus. No nosso tempo também hoje existem muitos tipos de rejeições. Existem muitos tipos de rejeições. O povo, os homens, a humanidade, no nosso tempo, está definitivamente virando as costas para Jesus. E uma realidade dura de se aceitar. A humanidade toda, né, está vivendo como se Jesus não existisse, e se Jesus existisse, ele era só um homem iluminado por Deus. O que, pela nossa fé e por aquilo que nós observamos, né, Jesus é homem, não é só homem, ele é também Deus, ele traz em si as duas naturezas, humana e divina. Ele é homem, Deus. E nos convida a acreditá-lo, acreditar nele com toda a força do nosso coração. Não só nos convida, como esta é nossa fé. Por isso, uma fé sólida, uma fé concreta, uma fé profunda. Não é uma fezinha, né? Como as outras crenças, né? Como outras pessoas que acreditam, né? Por exemplo, no espiritismo, que acreditam, por exemplo, no horóscopo, ou que acreditam nessas ideias furadas que tem por aí. Não. Nós acreditamos num Deus vivo. Né? Nós acreditamos num Deus vivo, na pessoa de Jesus, nosso Senhor, e que veio revelar-nos a obra do Pai, que é o desejo de salvar a todos nós. Mas nós precisamos escutar o que ele diz, como diz o finalzinho. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Que ressonância tem as palavras de Jesus em nosso coração? Como nós as escutamos, como nós a vivemos, como nós colocamos em prática, como nós nos relacionamos com as palavras que Jesus nos dirige. E notem que, com relação a isso, a primeira leitura do livro do Êxodo. Por que o povo construiu, enquanto Moisés estava na montanha, um bezerro de metal fundido? Por que o povo construiu? Porque desde o tempo de Moisés, o povo tinha necessidade de algo para tocar. E se não tocasse, não acreditava. Diferente da profissão de fé de Tomé. Tomé precisou ver para crer. E este povo, eles queriam um Deus que eles pudessem tocar com a mão. E como o Deus de Israel nunca se pôde fazer essa experiência palpável, material, Deus se manifestou por sinais, por prodígios. Mas pessoalmente e materialmente ninguém viu Deus. Nem Moisés. Deus disse que se Moisés visse, ele morreria. Não aguentaria. Então, a nossa fé, ela tem assim uma solidez na pessoa do próprio Deus.
e que não tem necessariamente necessidade de tocar para comprovar se existe ou não, de tocar para perceber se é Deus ou não. É só observar os sinais. Que outro poderia realizar tantos sinais que o Deus de Israel realizou quando libertou o povo? Nenhum outro. Nenhum outro. Então, como necessidade disso, eles fazem um bezerro de ouro. E o Senhor disse ainda a Moisés: veja que este povo é de cabeça dura. Vejo que esse povo é de cabeça dura. E parece que não mudou muito. Continua sendo o povo de cabeça dura, buscando outras coisas e buscando outros elementos que não o Deus de Israel. E aí, quando não tem mais o que fazer, quando não tem mais para onde fugir, aí pede socorro para Deus, aí busca Deus. Mas busca Deus no curandeirismo, no benzenderismo, no espiritismo, em tantos outros lugares que sabe que Deus não está. Que sabe que Deus não está, que sabe que não vai encontrar Deus. Muitos que fazem o seu Deus o próprio dinheiro. Muitos que fazem o seu Deus os bens materiais, que não desapega das coisas materiais de jeito nenhum. Muitos que fazem do seu Deus as suas ideologias. O que é mais feio, mais perigoso, muitos ainda fazem de ideias, de ideologia, o seu Deus. E fazem cara feia, torcem o nariz quando se propõe uma fé profunda em Deus, no Deus de Israel, no Deus de Isaac, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando se é desafiado a acreditar numa presença de Deus mediante a ausência, fazem cara feia. Ou então, muitos que buscam a Deus, com sinceridade, vão na missa de domingo, buscam a Santíssima Eucaristia, até têm uma vida piedosa, mas na segunda-feira estão olhando o horóscopo para ver o que vai dizer. Mas é só olhar para ver o que vai acontecer da semana. E vai ler a palavra de Deus, ficar olhando o horóscopo? Se Deus, na sua palavra, não pode fazer nada, vai fazer o horóscopo? Vai fazer os astros? Não tem mais nada. Então, a busca do povo de Israel em ter um Deus que pudesse tocar, ela continua no meio de nós hoje. Muitos de nós, repito, que somos pessoas até piedosas, acabamos buscando. Vejo que este é um povo de cabeça dura. Continua sendo um povo de cabeça dura, o povo de Deus, Continua buscando essas coisas. Aí Deus ameaça: deixa que minha cólera inflame contra eles e que eu os extermine. O que precisava para Deus acabar com o povo dele? Mas isso é assim, pronto, virava pó. Virava pó. Ele só não acabou porque ele é misericordioso. Ele só não acabou com o povo porque Deus é bom. Que se ele fosse levar aquilo que ele disse e fizesse assim, pronto, virava pó, virava cinza, desapareceria. E é bonito a atitude de Moisés. Mas de ti farei uma grande nação. Aí Moisés responde. Moisés, porém, suplicava ao Senhor Deus, dizendo: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam: foi com má intenção que ele tirou de lá, para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los à face da terra. Aplaque a tua ira, perdoa a iniquidade do teu povo. Para que, como que o Moisés dizendo para Deus assim, Imagine só, isso, acaba com o povo mesmo.
destrói eles, mata todo mundo. Desapareça com eles. Aí o povo do Egito vai dizer lá, está vendo? O Deus deles tirou eles, eram escravos lá do Egito, aí matou eles no meio do caminho. Então mata mesmo. E aí é bonito que pela intercessão de Moisés, Deus se arrependeu de fazer mal para o povo. Acho que Deus estava testando Moisés. E você acha que se Deus quisesse mesmo, ele fazia, eu repito, fizesse assim, virava pó. Até Moisés. Não dava nem tempo dele contestar. Mas Deus manifestou a sua justiça para que o povo acreditasse, para que o povo voltasse a viver a aliança que ele havia proposto. E nós? E você? E eu? Como que nós vivemos o nosso segmento? Como que nós assumimos para nós o projeto e as coisas de Deus? Como que as palavras de Deus dirigidas a nós caem no nosso coração? Será que elas caem no nosso coração? Ou será que entra por um e sai por outro e não faz nada? Não faz diferença nenhuma. Então pensamos que Deus nos converta o coração para poder escutar a sua palavra e verdadeiramente fazer a sua vontade em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.